Olá, estamos começando aqui o nosso segundo episódio do Conversas para Hackear das franquias Aferolab. Este é um momento onde a gente conversa e conversa sobre empreender, os desafios, o contexto de empreender, aquilo que bate forte no coração e na mente das pessoas que querem fazer um negócio diferente, que querem trabalhar com propósito, que querem trabalhar num segmento, numa indústria, num serviço, em algo que chama a sua atenção, que eles se sentem úteis, que podem progredir, que podem trazer outras pessoas juntas. E tem muita coisa, muitas nuances, muitas experiências que a gente precisa estar atento, aprendizados, competências, para conseguir ser um empreendedor de sucesso. Principalmente quando se fala de franquias, porque aqui é um ambiente de franchising. E é por isso que sempre eu trago convidados que têm essa experiência com a franquia, com marcas franqueadoras, ou sendo um franqueado, ou alguém que é parceiro desse ecossistema de franchising. Porque a gente sabe que no franchising, ao mesmo tempo que tem uma aceleração de aprendizado, a gente lida aí com mais pessoas dentro de toda essa rede. Tem mais gente com as quais a gente vai compartilhar sucessos, aprendizados, ideias e toda uma construção de uma marca. E hoje eu trouxe aqui comigo ela, Adriana Auriemo, que eu nem vou fazer grandes apresentações, porque a gente vai contando a história aqui da Adri ao longo da nossa conversa. E, Adri, eu gostaria que tu te apresentasse, começando a contar, assim, de ti mesmo, sabe? Porque eu acredito muito, a gente estava até conversando aqui antes da gente começar, que as raízes do empreendedorismo começam na nossa infância, muitas vezes. É um comportamento, é uma atitude que é estimulada, é uma experiência ao qual a gente é exposto, são situações que a gente passa que vão nos dando ideias, vão nos dando insights de como a gente pode agir de uma forma onde a gente nutre bons relacionamentos, onde a gente consegue ter boas ideias focadas em soluções para a comunidade onde a gente vive, para a comunidade de uma marca. E é ali que todas essas sementes começam a germinar, né? Então, por isso que eu acho muito legal começar contando, né, Adri, quem é a Adri lá do início, assim, né? A menina, a filha, depois a mãe, né? A família e tudo o que aconteceu ao longo desse tempo, assim, e que tu sente que são pontos marcantes da tua história, que te descrevem e que também descrevem aprendizados importantes para quem é empreendedor. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou me apresentar dizendo que eu sou amiga e fã da Fabiana Estrela e de Ah, todo o trabalho dela. Então, Fabi, olha, prazer enorme ter sido convidada para bater esse papo com você. É, mas vamos lá. Bom, eu sou filha, eu sou filha do Caio e da Dulce, eu tenho três irmãos, homens, cresci no meio deles, o que tive uma infância bem movimentada, bem feliz, uma família maravilhosa que eu tenho. Estudei administração de empresas no Mackenzie. Meu primeiro trabalho, antes ainda da faculdade, eu fui guia da Disney. Gosto de estar que cercado de. legal! Acho que eu nunca Olha, a te Disney contei isso, circula né? na tua vida, né? Isso quando eu tinha 17, sei lá, 16, 15, 16, 17 anos, por aí, durante 3 anos, levei grupos para lá, adoro estar com gente. Depois fiz estágio uma época na empresa do meu pai, trabalhei com tecnologia, trabalhei com multimídia, que naquela época era algo muito moderno que estava surgindo, né, de juntar vídeo, voz, imagens e coisas assim. E foi aí que eu conheci a Nath Bavari, né? Ainda recém-formada, tinha acabado de me formar na faculdade, e foi quando essa empresa entrou na minha vida, que eu acho que é um pouco mais, né, que a gente vai falar hoje. Mas fora isso, é, junto com meus irmãos, assim, eu acho que eu, não sei, acho que eu sempre quis ter minha própria empresa, desde de pequena. Eu lembro que eu tinha até um jornalzinho, que eu fazia o jornalzinho, editava esse jornalzinho e distribuía para a família. E aí, Fábio, que entra o que você falou, né, de que às vezes algumas coisas na nossa infância, elas vão criando aquelas sementinhas, elas moldam a gente sem a gente perceber. Eu Sim. tenho
eu acho que eu sempre tive muito incentivo, mesmo sem querer, porque hoje eu vejo, sei lá, o meu jornalzinho era horrível, era uma coisa que parecia um garrancho, mas eles eram, assim, a gente tirava cópias, sabe, eram distribuídos, e a família falava, ai, que legal, putz, não era tão legal assim, mas às vezes, sabe, aquela coisa das tias que olham e falam, ai, que lindo, aí você vai lá, você faz perfume, vai vender perfume, a tia compra o perfume. Eu tenho a Dinda, né, que era uma tia super que me apoiava demais nessas empreitadas aí de criança. E aí você vai achando que você pode, vai achando que você consegue. Uhum, E então acho que esses incentivos fizeram a diferença lá atrás. E depois, claro, meus pais me apoiaram desde o dia zero com a Nut Bavarian, que foi uma coisa que eu quis, mas o primeiro empurrão quem deu foi meu pai, sabe? Quem falou, puxa, olha, eu acho que dá para você pegar esse negócio, foi ele. Então, não vou uhum. tirar esse mérito dali, porque tive a sorte de ter esse apoio lá de trás. E também dos meus irmãos. As pessoas às vezes falam, né, essa coisa de mulher que empreende, mulher empresária. Eu nunca senti diferença nenhuma com eles em relação a isso, de estar, sei lá, de ser menos valorizada ou de nunca imaginei que eu não pudesse fazer algo que eles faziam. Então, esse mérito também dou para os três lá, que estão sempre do meu Sim. lado. Muito bom, Dri, tu vê como tem questões que são tão estruturantes assim da gente, né? Então, essa questão da família incentivando, que por um lado é suporte, é apoio, é estímulo, mas também é estruturante em termos de autoestima, assim, de jeito de ser, né? De energia que tu coloca nas coisas. E a gente, quem te conhece, eu te conheço super bem, nós somos muito amigas e também sou tua fã, assim, a gente sabe a energia que tu coloca, o foco, a atenção nas coisas que tá fazendo, né? E a alegria também, né? Isso sempre que tu fala da tua família, tu fala sorrindo, né? Porque de fato é uma família muito alegre e que se ajuda, e que se apoia e que participa da vida um do outro, mas de uma forma muito positiva, né? Isso não quer É, eu, dizer que tá... Fala, Adri. não, pode terminar. Desculpa. Isso não quer dizer, quem está nos escutando, que se eu não tive uma infância tão legal, se eu não tive quem me estimulou, será que eu vou ser um bom empreendedor? Todos nós, como humanos que somos, temos uma capacidade infinita de aprender o que a gente quiser. O que a gente quiser fazer, a Uhum. gente pode fazer sim, né? E claro que, como a Adri falou ali, que contou com o pai, com o apoio dos irmãos, né? O pai mentorando, apoiando, estimulando, né, buscar no seu networking, no seu conhecimento, sei lá, um professor, né, um colega, um vizinho, um amigo que daqui a pouco pode ser até sócio, né? Então a gente consegue sim fazer as coisas e partir do zero também, mesmo nessa questão mais emocional e mais estruturante. Mas como é importante a gente entender o quanto isso impacta as nossas vidas, porque a gente também está preparando aí toda uma comunidade da nossa marca, né? No momento que a gente começa a empreender, a gente vai fazer isso com o nosso time, né? E a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente estimula, a forma como a gente eleva a autoestima de todo mundo, dá espaço para as pessoas, né? Valoriza a diversidade, né? Ou seja, não teve diferença, ele tinha três irmãos, o teu pai, né? Tu e a tua mãe eram minoria, né? Então, né, mesmo assim, e naquela época, né, Dri, que a gente sabe que ao longo desses anos a gente ainda vem passando por situações assim, em relação às mulheres, já ter todo esse estímulo é muito positivo, né? E assim, Fabi, eu acho que se você não teve, né, sei lá, a sorte de ter a Dinda que eu tive, aquela Sim. pessoa que te incentivava, ainda dá tempo de você ser uma pessoa assim para alguém, né? É. Incentivar aí os jovens, as crianças, às vezes uma palavra dessas pode Uhum. refletir tanto depois na autoestima de alguém Sim. que a gente não imagina. E não só Mas quem é jovem, né, Dri, até assim, colega de trabalho, né? E uhum. como e querendo ser empreendedor, ou já sendo um empreendedor, também em relação ao seu time, né? Como é importante isso, assim, né? Se eu não tive, vamos ser na vida do outro. Já foi, esse insight para mim já foi maravilhoso, assim, porque quantas vezes a gente perde tempo e energia, né? E empreendedorismo depende
tanto de energia, assim, né? A gente precisa Entende? ter uma energia positiva, assim, dedicada ao negócio, ao planejamento, né? Colocar tudo ali. E E eu Dri, eu tive queria... também, Fala. Fabi, só completando aqui, eu Sim. tive também muito apoio de, assim, das minhas primas, dos meus Hum, amigos da faculdade, dessa turma, quando eu comecei a empresa, a gente começou, sei lá, não tinha esse recurso, né, para investir, então trazia quem estava do lado, era, vamos, sei lá, vamos participar de uma feira X, aí vem você trabalhar comigo, aí vamos não sei aonde, vem você me ajudar aqui. Todo sim. mundo botou a mão na massa e vendeu. Acredito que a gente, quando pode contar assim com pessoas que estão no nosso lado, também faz uma diferença grande. Exatamente, né? Formar boas relações, né? Tão importante. Uhum. Às vezes a questão do networking vira algo um pouco pejorativo, um pouco comercial, mas não é assim. É realmente tu montar uma rede de pessoas que formam uma torcida para ti, né? E que ao mesmo Uhum. tempo tu também faz parte da torcida de cada uma delas, né? E uns contam com a energia dos outros, assim, para dar o próximo passo, assim, né? Para ir além, para se fortalecer e acreditar no que vai fazer, né? Quem está Exatamente. assistindo aqui hoje, Dri, eu acho que seria muito legal se tu pudesse adiantar, assim, o que que tu acha que essas pessoas vão descobrir hoje aqui na nossa conversa? Que tipo de insight eles vão ter aqui, sabe? Porque eu acho que esse é um ponto legal para manter todo mundo focado. Sabe que aqui a gente é da educação, né? Então a gente gosta dessas coisas assim Aham. para manter o pessoal atento. Olha, ô Fábio, eu não sei o que que você vai perguntar, mas assim, eu gosto muito de falar das cabeçadas que a gente deu, sabe? Dos Boa. erros que a gente cometeu, porque é muita ilusão você achar que uma empresa pode ser perfeita, ou pode não errar, ou vai sempre fazer a coisa certa. Às vezes eu Uhum. escuto comentários, não específicos da NUT, mas comentários em redes sociais sobre qualquer outro negócio, e a pessoa fala, é um absurdo que ela fez tal coisa, ou ai, que fim de mundo que a empresa X cometeu esse erro. As empresas são formadas por gente, né? E as pessoas nem sempre acertam. Muitas vezes não é por má intenção, muitas vezes é porque nós somos humanos e a gente dá as cabeçadas mesmo. Então, acho que vocês, sei lá, acredito que vocês vão escutar algumas delas aqui. Muito bom, Dri. E já te agradeço de antemão a generosidade, assim, de compartilhar essas cabeçadas, porque eu acho que é um dos pontos onde a gente mais aprende uns com os outros como empreendedores, é justamente aonde a gente errou, assim, aonde a gente deixou, e que é bem isso, né? Às vezes é porque tu deixou de dar atenção, e às vezes deixou de dar atenção porque naquele momento tu não tinha aquele conhecimento. Às vezes tinha até o conhecimento um pouco teórico, mas a gente às vezes pensa assim, ai, tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar e dar atenção, ou, nossa, todo mundo fala sobre isso. Não, mas comigo não vai acontecer, né? Tu acha que tu tá tendo todos os cuidados necessários, ou tá fazendo tudo o que precisa ser feito, mas é bem isso que tu disseste, né? A empresa é 100% de gente. Uma vez eu disse isso para um cliente meu, né, num outro negócio que eu atuava, eu falei, olha, tu me desculpa pelo que aconteceu, mas o meu time é 100% humano, assim. Então, uma coisa que eu nunca posso te prometer é que a gente não vai errar, né? Em algum momento a gente vai. É, Agora, tu pode ter certeza que a nossa intenção é boa e juntos a gente vai consertar também, né? E a uhum, gente vai uhum. aprender com isso para isso não acontecer de novo, né? E em Uma pena franquia ter tem muito acontecido disso, ali, né? né? É, Né, Fábio? Em franquia tem muito disso. Acho que você sim. tem que entender que é o mesmo jogo e que um Uhum. lado ajuda o outro. O franqueador ajuda o franqueado ajuda o franqueador também, senão o negócio não funciona. Exatamente, porque estão todos compartilhando ali a mesma rede, a mesma marca, a mesma comunidade da marca, né? E isso é bem importante, assim, desde o início, Dri, sabe? Que foi uma coisa que a Silvia também, no nosso primeiro episódio, reforçou muito essa questão do relacionamento, né? E do trabalhar juntos, assim. E esse é um ponto muito importante dentro do franchising para a gente conversar também. E me conta um pouco, assim, porque tu falaste, assim, lá da infância, da Disney, da faculdade, do estímulo que teve do pai, dos irmãos, né? E eu me lembro também que tem uma coisa assim, teve um momento em que tu pensou assim, ali foi o momento que eu pensei, eu tenho que empreender. Ainda não era o momento aquele que a gente sabe daquela história, que depois tu vai nos contar, que tu sentiu o cheirinho das nuts e aí resolveu que era nuts, mas
Em que momento que tu percebeu assim, o meu futuro vai ser empreender e abrir a minha empresa? Acho que quando eu estava fazendo estágio, eu já abri uma empresa. Que é uma empresa que no final acabou Sim. até ficando com o meu irmão. Fiquei 6 meses com ela só, mas Uhum. eu trabalhava ali estagiária de multimídia e estava começando esse negócio de tecnologia. E eu não sei, na minha cabeça sempre eu nem pensava em não ter a minha empresa. Não, não sei porque, Fábio, eu não consigo, não lembro exatamente quando foi. Sim. Mas eu sei que eu abri uma empresa que chamava Touch, eu e a Cláudia Com, que era minha sócia, era minha chefe na época, né? E depois virou minha Uhum. sócia nessa empresa. E a nossa ideia era fazer projetos de, na época, multimídia, que era um termo que hoje nem existe mais, mas Sim. para outras empresas também. Começamos a Uhum. trabalhar nisso e eu fiz um curso de franquias com Marcelo Scherto lá atrás, estou falando de Nossa. 1995, acho, sei lá, por aí. Uhum. Por causa do estágio que eu estava fazendo, e lá, Fábio, eu assisti uma palestra, assisti algumas palestras, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra da Alpha Graphics, que tinha vindo para o Brasil, e assisti uma palestra da Dunkin' Donuts. E aí eu falei, gente, era isso que eu queria fazer, trazer uma marca de fora e montar aqui. Eu fiquei apaixonada pelo modelo do franchise. Então eu falo que eu resolvi virar franqueadora antes de saber do quê. Eu não sabia do quê, mas eu tinha gostado muito desse Sim. negócio de expansão, de compartilhar, né? Porque o franchising tem muito do ganha-ganha, de Uhum. pensar no ganho de escala. Enfim, aí eu falei, putz, eu quero virar franqueadora de alguma coisa. Aí foi aí que, enfim, a gente, numas férias, por isso que eu acho que foi em 95, porque foi antes de eu ir para os Estados Unidos. Eu lembro que eu passei um janeiro, quando eu estava recém-formada nos Estados Unidos, e lá eu senti o cheirinho da Nut Bavarian num jogo de basquete, aquele cheiro delicioso. A gente experimentou o produto, um produto incrível, né? Se alguém aí não comeu, vale a pena experimentar. É, Só que eu ainda muito garota, assim, não pensei que o negócio pudesse ser meu, mas eu já fiquei encantada por aquilo. E uma tia minha, Uhum. é, enfim, ela e o meu tio tiveram a ideia de comprar aquele equipamento e trazer para o Brasil. Então, eles compraram um carrinho, um quiosque, uma panela e trouxeram de navio todos os insumos dos Estados Unidos, a amêndoa e o xarope, né, que era um glacê, vinha num galãozão assim, e trouxeram e montaram um primeiro quiosque em Campos do Jordão, em julho de 96. Esse ano faz 30 anos o primeiro ponto da Nut Bavária. Ê! É, aniversário da Nut, julho de 96. Aí, logo em seguida, não sei se foi agosto, não sei, logo em seguida, a minha tia descobriu que estava grávida, enfim, por questões pessoais, ela resolveu não seguir com o negócio, e foi aí que eu entrei. Então, eu entrei, a Nut Bavária, que tinha, sei lá, 1, 2 meses de funcionamento, né? E eu Uhum. entrei achando que era uma franquia americana. Então, peguei, né, dinheiro emprestado do meu pai, compramos lá o quiosque dessa minha tia e Campos do Jordão era só durante a temporada, né? Ela estava já com esse quiosque em São Paulo e foi aí que eu fui para os Estados Unidos para negociar uma master franquia com eles. E lá que eu descobri que não era franquia. Nos Estados Unidos eles vendem o equipamento elétrico, que é essa Uhum. panela. Então, eu comprei um contrato de exclusividade desse equipamento elétrico e comprei a receita do produto. Aí, todo o resto foi desenvolvido no Brasil, da receita, das embalagens, do logotipo, do modelo de quiosque, daí em diante, todo o resto foi feito no Brasil. Então, nós não somos hoje uma master franquia americana, nós somos uma empresa 100% brasileira, inspirada Uhum. num produto de lá, com a receita de um produto de lá. O produto original, porque depois a gente já também mudou bastante, tropicalizou muita coisa. Sim, Mas sim. foi meio isso. Mas foi por causa desse curso Uhum. que eu fiquei encantada com esse modelo de negócio do franchising como um todo, né? Eu achei aquele incrível, e era uma coisa que estava meio que começando no Brasil. Se a gente pensar Sim. que nem sei quando é que foi a primeira franquia, mas não devia ter 10 anos no Brasil, 15 anos talvez no Brasil. Acho que 87 foi a data de fundação da ABF. então, aí tinha 10 anos, não tinha nem 10 anos de ABF ainda. Então era uma Uhum. coisa Sim, muito nova, né? sim. E,
mas muito interessante. A gente teve uma vantagem que eu acredito que para quem é primeiro no negócio, assim, os primeiros franqueados têm essa vantagem enorme, que é você tem um oceano azul para nadar. No nosso caso, a gente tinha oportunidade de colocar o produto em todos os lugares, em todos os shopping Sim. centers, e não tinha tanta concorrência ainda. As pessoas às vezes me Uhum. perguntam: é melhor começar uma franquia nova ou uma franquia antiga? As duas coisas têm os pós e contras, mas acho que para o novo você tem as praças todas para explorar ainda. E, Uhum. e aí o franchising fez muito sentido, porque a gente pensou, é uma marca nova que está começando agora, que não tem, as pessoas não conhecem o produto, mas daqui a pouco vão conhecer. Então a gente tem que ocupar o maior número de pontos possíveis o mais rápido, né, o mais rápido que der. Foi aí que a gente começou a entrar nos shoppings, primeiro com pontos próprios e depois com a rede de franquias no ano seguinte. Dois Assim, pontos, Dri, me chamaram muita atenção aqui na tua fala e que talvez tenha chamado a atenção também de quem está nos escutando. O primeiro é essa questão que te instigou, assim, para o franchising, quando tu te encantou com o sistema em função dele ser colaborativo, né? De ser um sistema de exatamente. ganha-ganha, de escala, né? E que é a essência mesmo do bom franchising, né? Justamente isso, quando a gente consegue desenvolver a nossa rede de uma forma em que todos se sentem juntos do mesmo lado, cada um no seu papel e responsabilidade, mas trabalhando juntos, fortalecendo a marca, fazendo a coisa acontecer, se escutando, né? Trabalhando uma boa comunicação entre todos, estimulando e aproveitando no bom sentido bem as competências de cada um, né, as potências de cada pessoa que faz parte daquela rede, daquela marca, e a energia, né, de expandir, de escalar, de pensar em mercados diferentes, de sentir o que o cliente traz, né, tanta coisa que a gente cria e inventa, né, e constrói junto com os nossos franqueados, justamente porque eles trazem muito fresca essa percepção do mercado, assim, eles estão muito próximos dos clientes finais, sejam clientes finais empresas, como é o nosso caso, né, ou cliente mais consumidor, apesar de que eu sei e depois nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre outros caminhos aí, todos que a Nut vem construindo para fortalecer essa marca que é de toda a rede, né? E a outra questão foi tu trazer esse insight dentro de um ambiente de educação, né? O Tierto, claro, nosso é um grande mestre de todos nós, foi uma das pessoas que fundou a nossa Associação Brasileira de Franchising, é um consultor ainda super ativo e que essa semana ele ainda estava comemorando aniversário de casamento, tu viu? Eu acho, Eu sei lá, vi. era um não sei se não eram uns 40 anos de casado, uma coisa assim. E eu achei muito legal, mandei parabéns para ele e tudo. E ele sempre foi uma pessoa que instigou muito, ele sempre foi um entusiasta assim do franchising, né? E o quanto a sala de aula, o processo de educação, né, seja ele uma educação formal, uma educação mais intuitiva, ela de fato trabalha isso que a gente dissemina, planta muito aqui na Farolab, né? Que é até a nosso slogan, que é o Unleash Human Potential, né? Que é como a educação ela proporciona um contexto de libertação do potencial humano mesmo, né? Porque tu tinha esse potencial empreendedor dentro de ti. E aí, no momento em que tu é exposta a novidades, né? Na tua faculdade, no teu estágio, como guia na Disney, na família, né? E ali num curso, e começa a conectar as coisas. Nossa, eu vim em administração, que esse negócio de propósito, de colaborar, de escala é bom. Aí eu vejo aqui que existe esse negócio de franchise. Eu vi lá na Disney a questão do encantamento, do atendimento, N coisas de relacionamento. Aí tu vai juntando, né? E são potenciais que se a gente não nutre, às vezes fica lá paradinho na pessoa, né? Então, o quanto o ambiente de empreendedorismo e de franchising pode proporcionar aprendizados. E muitas vezes eu falo para o candidato a franqueado, né? Investir numa franquia é mais do que investir num negócio. É como se tu fizesse um MBA ao vivo, 24/7, né? Os aprendizados são muito É, intensos, né? E as sabe, conexões também, né? eu Fala. fico pensando assim, né? É, a pessoa, quando já abriu algum negócio próprio sozinho, ela, é, ela já tem alguma noção do quão difícil é você fazer sozinho. Quando a pessoa não tem, nunca abriu negócio nenhum, às vezes ela não dá tanto valor para isso. Mas é assim, sozinho você vai gastar criando agora hoje tem AI, né? Mas até pouco tempo atrás,
criar uma marca, um logotipo, um conceito, no nosso caso, um modelo de quiosque que fala, mas é só um carrinho, mas para você chegar num formato que caibam as coisas, que as gavetas não arrebentem, que a pessoa que vai limpar o chão à noite do shopping também consiga limpar sem quebrar a parte de baixo do quiosque, que não arranhe, que seja dentro de todas as regras de Anvisa, que tenham uma estrutura de neuromarketing pensada por trás. Tem toda uma inteligência que quem compra uma franquia está comprando todo aquele conhecimento. Ela está pagando uma taxa por aquilo, mas essa taxa é muito mais barata do que se ela fosse desenvolver tudo aquilo sozinha. E outra, Uhum. muitas vezes o que elas pagam de royalties, estou falando de redes em geral, tá? Do que elas pagam Sim. de royalties é muito menos do que se ela tivesse que ter uma única pessoa a mais na equipe dela trabalhando para fazer esses serviços que uma franqueadora, né, que uma Uhum. franqueadora faz. No nosso caso, ainda tem o ganho de escala, matéria-prima, você negociar. A gente consome hoje mais ou menos 1,5 tonelada por dia. Você negociar isso, quase, né, 40 toneladas aí por mês, ou você negociar 40 quilos, você vai ter preços diferentes com o fornecedor, condições, safra, faltar produto, não faltar produto, esse tipo de Sim. coisa. Então, tem assim, uma série de vantagens que eu, a meu ver, é muito mais barato até ter uma franquia do que fazer o negócio sozinho. Sim. E quem passa por Vocês estão me todo esse escutando? processo. Sim, estamos. Oi, Machadinho. Tudo Fale. bem. Deixa eu só dar uma pitadinha aí no Pode. começo. É que quando ela estava no início da Nuts, eu fazia a expansão da Mister Pretzel. Então, ela falava, Machado, ninguém está aceitando que meu quiosque fique na frente da loja de moda. E aí o shopping me mandou para um lugar, quer dizer, era uma dificuldade no início. Tudo que Nossa, é é mesmo. alimentação no mall dos shoppings era muito restritivo, porque os lojistas tinham muito mais prioridade. Então, eu lembro que a gente discutia muito, onde você conseguiu? Oh, não consegue baixar o preço? Então, a gente lutou bastante para poder essas duas Nossa, marcas se tornarem, né, marcas de prestígio que hoje todos os shoppings querem. Era mais para dar esse pitaco aí, tá bom? Um Não, o beijo para vocês. Machado, o Machado, Fabi, quando eu conheci ele lá atrás, nossa, nem lembro que ano foi, Machado, mas acho que deve ter sido no segundo ano da NUT, né? 98, 97, por aí, faz muito tempo. É, ele estava no Mister Pretzel e a gente passava pelas mesmas dificuldades, que eram dois produtos que têm um cheiro forte. E tem nós éramos aroma. expulsos de muitos shoppings, as pessoas não queriam aquele cheirinho espalhado pelo corredor, muitos não queriam quiosques, porque naquela época não era tão comum ter quiosque de alimento nos corredores dos shoppings. Então a gente passou por umas, por umas batalhas juntos, né, Machado? É Com verdade. certeza. Era só para dar É. esse pitaco. Eu sou muito fã da Adri. Ah, Ah, que bom. Obrigada, reciprocamente. Machadinho. A gente também é tua fã. Também somos, né? Então, assim, Dri, e como é desafiador todos esses detalhes que estão por trás da construção de uma marca e do sucesso de um negócio, né? E que justamente isso que agrega valor ao sistema de franchising e justamente disso que também o franqueado pode participar, né? Porque com certeza a evolução só desse exemplo que tu deste do quiosque, assim como a gente tem aqui também já tão pouco tempo de franquia, a gente está com 2 franquias, e os nossos franqueados já deram sugestões muito importantes. A gente está até construindo um produto Uhum. novo que esse ano a gente vai lançar, que tem muito da participação já deles, assim, de estímulo deles trazerem ideias, sabe? E é uma franquia super recente. A marca tem 30 anos, mas a franquia começou no ano passado, assim, a ir para o mercado, né? A gente vinha já estruturando há alguns anos. E o quanto isso pode gerar potência para todo mundo, né? Então, além disso que tu falaste, de quando eu entro no negócio, sai muito mais em conta eu fazer esse investimento da franquia do que eu abrir o negócio do zero e ter que planejar tudo isso, passar por tudo isso sozinho, ainda tem esse ganho exponencial, né? Que um traz para o outro, assim, né? Energia
que troca, que se soma, que se multiplica, são as ideias, são os insights, né? É a valorização daquilo que está sendo feito. Então, é muita coisa junto, assim, que é até difícil de medir isso, mas que a gente vê nos números mesmo do franchising, né? A gente ainda não tem o fechamento de 2025, mas 2024 a gente cresceu 13,5% no franchising nacional, faturando mais de 270 bilhões, alcançando praticamente 200 mil operações. E 2025, certo, que no terceiro trimestre a gente já estava com mais de 200 mil operações, e a gente vai passar, e muito desse faturamento também, a gente já estava ali com um crescimento de 9,1%, provavelmente vai manter os 2 dígitos no ano também, de 2025, e é muito em função disso, né? Porque trabalhando juntos, um puxando o outro, isso aqui não tá bom, isso aqui a gente precisa melhorar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer mais disso, ó, olha a disciplina, tem que ter consistência nisso que está fazendo, né? Isso tudo faz muita diferença, assim, né? E diminui a chance de acontecerem erros, né? Como a gente estava falando no início, não zera, porque todo mundo, gente, se a gente está inovando, né, e querendo gerar valor para a marca, alguma coisa vai dar errado, né? Nem todos os sabores inventados de nuts talvez tenham dado certo, tem uns que foram descontinuados, né? Por favor, não descontinua o coquinho. Eu sou Não, apaixonada por coquinho. tem as questões das safras, né? Não dá para a gente ter os Sim. produtos, os produtos sempre, mas tem campanhas que às vezes a gente erra, tem coisas que dão certo num lugar e não dão certo em outro. Tem vezes Uhum. que a gente erra na comunicação e não na atitude, e isso também acontece muito em redes de franquias, né? O franqueado achar que, poxa, que sacanagem, que a franqueadora fez tal coisa, mas na verdade a gente comunicou errado, a gente não conseguiu explicar o porquê que a gente tinha que agir daquela forma. E às vezes a Sim. gente tem que ser um pouco chato também, porque a gente pega uns absurdos ali que não pode... A franqueadora, ela tem que ser a protetora da marca. Uhum. E é bom para o franqueado ter alguém protegendo a marca, porque o Uhum. franqueado tem que ter certeza de que os outros franqueados também estão fazendo o trabalho certo com aquela marca que ele está levando. Senão você imagina assim, meu franqueado que tem um quiosque, eu não vou falar nomes reais, né, para não expor Claro. ninguém, mas um franqueado que tem um quiosque no Shopping X, que ele cuida direitinho, está sempre limpinho, produto perfeito, um bom atendimento e tudo mais. Aí o cliente vai no Shopping Y e tá lá um quiosque sujo, sem produto, com uma atendente, com um cara, né? Assim, e Uhum. acontece, por mais que a gente treine, por mais que a gente faça, peça, tem cliente oculto e tudo mais, vira e mexe, a gente pega uma dessas. Então a gente tem que ser também um pouco chato aí no meio e talvez explicar bem para o franqueado o porquê que a gente está fazendo. Como você é jogadora de beach tênis, Fábio, eu vou dar aquele famoso exemplo Sim. do jogo de beach tênis e do frescobol. Né? Quando você Sim. está jogando franqueado e franqueador, você tem que pensar no frescobol, não no beach tênis, que o beach tênis, para você ganhar, o outro tem que errar, você vai jogar a bolinha no lugar errado. O frescobol, você vai tentar jogar na mão dele, se ele não estiver conseguindo pegar, você vai fazer todo o esforço possível para que ele rebata e que Uhum. ele, né, e você também, e o jogo continua com os dois acertando. Acho que essa que é a relação franqueado-franqueador. Idri, a Paty colocou a Paty aqui do meu time, meu par, tá sempre ali junto comigo, desenvolvendo todo o nosso Lab Partner, que é a nossa business unit de franchising da Ferolab, nós nossos franqueados são os nossos Lab Partners. Isso, aparece aí, Paty, para o pessoal te conhecer. A Paty colocou aqui no nosso chat uma pergunta para ti, né? Falando que o quanto a gente percebe que tu te apaixonou pelo modelo de franquia, mas o quando, na hora que tu foi investir na Nut Bavarian e no negócio de Nut, o que que te estimulou mais? Foi o produto? Foi o empreendedorismo em si? Foi o modelo que tu já estava vislumbrando? O que que tu estava Uhum. imaginando naquela hora? Olha, o produto, sem dúvida, foi o grande chamariz. E eu acho que a gente tem um produto até hoje campeão, assim, é um produto realmente delicioso e um produto gostoso de se trabalhar com ele, porque ele é. Eu sei que as pessoas falam, mas é uma indulgência, né? Uma coisa doce. Realmente ele tem um pouco de açúcar, mas ele é extremamente nutritivo. Então a gente fala que a indulgência coerente, a indulgência é consciente, sabe? Você pode comer porque ele realmente é um produto bem natural e bem nutritivo. Uhum.
acredito que o produto foi a primeira coisa, mas veio meio junto, sabe, Paty? Porque é, acho que casou perfeitamente assim com o que eu estava querendo fazer. Foi uma junção. E o fato de ser um negócio. É, eu vou falar que ele é simples, mas ele tem uma complexidade por trás que vocês não imaginam, né? As pessoas olham o quiosque de amendoim, mas tem tanta coisa por trás que o pessoal. O Machado deve saber, mas o resto das pessoas não imaginam o quanto que a gente tem que ter ali de processos, de cuidado, de gente bem treinada e tudo mais. Mas é um produto que me possibilitaria trabalhar de uma maneira que eu estava com muita vontade na época. E tem coisas a gente foi fazendo, eu falo a gente porque tem sempre um time por trás, né? Não fiz nada sozinha, inclusive a Fabi conheceu o Daniel, meu ex-marido, que ficou comigo na empresa durante muitos anos, foi uma participação super importante ali. Tenho uma equipe, hoje eu tenho o André, que é meu braço direito, tenho, enfim, uma equipe muito bacana ali junto. E é, tem várias coisas que a gente foi fazendo quase que na intuição. Mas depois, quando você estuda um pouco mais e você entende um pouco mais de neuromarketing, do que faz uma marca dar certo, a gente viu que algumas coisas a gente já fazia lá atrás, a gente até em algum momento se perdeu e hoje a gente está tentando resgatar porque elas realmente fazem sentido. Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Um produto de impulso, você precisa ter uma venda rápida, você não é aquela coisa programada. Então, o nosso quiosque, o fato dele ser simples, dele ser fácil, dele ser uma coisa que você chega lá já não tem complexidade. Você escolhe o sabor que você quiser, você mistura da maneira que você quiser, você vai pagar o mesmo preço que nem sorveteria. Você escolhe o tamanho, você enche com o que você quiser, você passa no caixa que já é ali do lado, compra e vai embora. Eu acredito que isso foi um ponto que no começo não foi muito pensado para ser assim, foi só porque era, e a gente viu que realmente fez a diferença. A localização dos nossos pontos, que são pontos muito estratégicos, também fizeram uma grande diferença. Agora, as pessoas às vezes perguntam: ah, você planejou esses lugares? No começo, não. Hoje sim, hoje, claro. Hoje a gente está com pontos assim que a gente paga caro para estar naqueles lugares para dar aquela sensação de estou ligando a marca com um momento gostoso, estou ligando a marca, o cheirinho da Nut Bavária com o momento que me dá felicidade, que aí você conecta as duas coisas. Mas no começo foi porque foram os pontos que deixaram a gente estar, né? Porque a gente era expulso dos outros, então a gente foi colocando aonde dava. É, mas hoje isso faz bastante diferença. E assim, Paty, acho que o que mais me encanta é ver quantas possibilidades ainda tem pela frente. Assim, é uma marca que ainda tem muita coisa para fazer. Acho que a gente não explora nem um pedacinho dela, assim, tem um universo de canais. Eu, eu acredito muito na multicanalidade, que também, às vezes, algumas redes de franquia ficam com receio, porque tem o franqueado, como é que você vai trabalhar em outros canais quando você tem franqueado? Mas um canal potencializa o outro. A gente tem um mercado gigante, são momentos de consumos bem diferentes. Hoje a gente vende em supermercado, a gente vende dentro do food service, né, o nosso produto como ingredientes de outros produtos, temos uma série de parcerias aí com várias marcas, marcas grandes, marcas pequenas, marcas de todos os tamanhos. A gente tem toda uma linha de brindes corporativos, de produtos para eventos, para festas, para festivais, para feiras. Temos formatos diferentes de estrutura para trabalhar nesses canais. Enfim, tem muita coisa para dizer. Estamos sim nos canais digitais também, que às vezes a pessoa fala, como é franquia, não pode estar no digital, a gente está. A gente quer trazer nossos franqueados para fomentarem isso também, os canais de delivery todos, os marketplaces, o nosso próprio e-commerce. São coisas complementares e que deixam a marca mais forte, porque no final, ainda mais um produto de impulso como o nosso, ele precisa ter tá na lembrança, né? A pessoa precisa pensar na gente de vez em quando para poder consumir. E, Fabi, se eu puder dar um spoiler aqui, a gente está lançando uma Pode. nova marca que aí é uma marca mais, ela vai chamar Wellnut.
É uma marca Oh, que aí é outra pegada, aí é para venda recorrente, lançamento exclusivo no Conversas para Hackear. que vai ser, ela vai trabalhar junto com a Nut Bavarian, mas é para pegar um outro momento de consumo e um outro tipo de público. Mas essa eu vou contar numa próxima vez, porque a gente ainda está Eba, terminando a adorei. Dois pontos aqui bem importantes, assim, que suscitaram dessa conversa agora. Paty, tu quer fazer alguma colocação? Que tu abriu o microfone? Não, achei muito legal, adorei a gente ver assim, não, quanto, né, a coisa se transformou, o negócio do começo até agora, nesses 30 anos, são 30 anos, mas você não desperdiçou, parece que nem um minuto. É, E a Olha, gente pior é que as continua sentindo essa paixão sua, assim, pelo negócio, é muito legal. é difícil de esconder, viu? A paixão que eu tenho pela Nut é bem difícil de esconder. muito bom, mas nem tem que esconder mesmo, Dri, porque eu acho que essa energia é que te dá toda a potência de foco também para o negócio, né? De colocar força para fazer, para pensar o tempo inteiro no negócio, né? E fazer tudo isso acontecer, que esse é um dos pontos que eu ia colocar agora. Eu queria falar de estratégia de essência em cima disso que tu falaste, porque acho que essa é uma das grandes vantagens do franchising, assim. É uma marca que vem sendo construída e que tem história, né? E que já aprendeu com seus erros ao longo do tempo, porque é impossível inovar sem errar, faz parte do processo da inovação. Inovação é fazer o novo. Se eu estou fazendo o novo, eu não domino, né? Para eu conseguir fazer o melhor, eu vou ter que testar vários jeitos de fazer, né? Várias ideias que vão surgindo também. E o legal é que, ao mesmo tempo que vocês foram maturando toda a estratégia de vocês, diversificação de canais, fortalecimento de marca, detalhes do modelo do quiosque, do jeito de atender, a evolução do próprio processo de treinamento e desenvolvimento que vocês fazem com o time, que vocês investem bastante ano a ano com a rede e com os times dos franqueados também, né? Tudo isso voltando sempre para a essência, que foi uma das coisas que tu colocaste, né? Eu vi ali, tinha uma coisa que a gente fazia que não era tão intencional, mas que depois a gente entendeu que aquilo ali era a razão de parte do nosso resultado, do nosso sucesso, e que aquilo precisava fazer parte da essência da marca, né? E poder ter como franqueado numa rede uma franqueadora que está sempre conectada com estratégia, que está sempre aprendendo, e como disse a Paty, né, aproveitando cada minuto desses 30 anos de história para, de fato, produzir novos insights, aprendizados e novos resultados, é uma baita de uma parceria, né, como se diria lá no Sul, assim, porque quando que eu vou conseguir ter isso no início de um negócio, né? Outro dia eu estava falando com uma franqueada que ela me falou assim, eu já sou eu se coloca no teu mini bio que tu é empreendedora. Ela disse, não, mas eu sou franqueada. Eu disse, franqueada é empreendedor também, né? E é muito empreendedor. Muito, exatamente. E aí eu falei, ela falou, mas são só 4 anos. Eu disse, 4 anos é uma vida. Você aprende muita coisa em 4 anos, passou por 4 verões, 4 invernos, talvez tu tenha passado por 2 presidentes da República, talvez tu tenha tido grandes mudanças na tua cidade, no teu ponto, no teu shopping, o teu time pode ter mudado em algum aspecto também. Muita coisa, tu aprendeu muita coisa sobre gestão de pessoas, sobre gestão do negócio, sobre a parte financeira, sobre a marca, né? Que cada mês que passa a gente aprende muito sobre a marca que a gente está trabalhando, sobre o negócio, assim, né? E às vezes a gente não se dá conta, né, Adri? A gente não dá valor para isso, né? Então acho que é muito importante a gente ter esses diálogos, né, com as pessoas, com a nossa rede, com o nosso time, sobre o quanto cada minuto dessa experiência conta, sobre o quanto cada momento em que a gente se dispõe a escutar e se dispõe também a dar a nossa sugestão, a nossa opinião, compartilhar o nosso pensamento, o quanto isso faz diferença nesse negócio, nessa construção de relacionamento, nessa construção de confiança, né? É, e eu acredito que a pessoa que entra numa rede, ela não está pegando só o conhecimento da franqueadora e da equipe da franqueadora, ela tá tendo acesso ao conhecimento da rede inteira, né? De um monte de cabecinhas que estão lá vivendo o dia a dia de um negócio como o negócio dela. Isso é de uma riqueza assim enorme. É de Uhum. um eu acredito que é difícil você ter num negócio isolado tanto conhecimento junto, por melhor que seja a sua equipe, do que você ter um monte de donos
que estão pensando no negócio deles, assim, e conseguem compartilhar o que eles aprenderam, as sugestões, as inovações e tudo mais. Por isso que eu sou fã do modelo de franquias. E o modelo de franquias, ele tem essa coisa de educação na veia, né? E não só, assim, educação no sentido do franqueador compartilhar conhecimento, que no início acaba sendo um volume maior, porque já tem toda uma estrutura, toda uma experiência, mas essa troca constante, assim, né? O sistema aprende o tempo inteiro junto, assim, né? E usando essa capacidade que a gente tem de aprendizagem contínua, assim, nossa, né? E aí eu imagino que tu deva ter passado por momentos difíceis, assim, né? E que momentos foram esses? Ah, aquele momento da cabeçada. E o que que foi mais difícil? Foi produto, foi operação, foi ponto, foi gente, foi dinheiro para tocar o negócio, foi marca? Aonde que a Ó, coisa teve, ficou mais? teve de tudo, tá? Então, lá atrás, sem dúvida, foi localização dos quiosques, ponto, conseguir lugar para pôr. Eu já saí, Fabi, de mais de 100 lugares, assim, que eu coloquei e depois a gente teve que mudar boa parte deles porque nós fomos expulsos por causa do cheiro. Então, a gente colocava e era expulso, colocava e era expulso. Mas alguns também porque não performaram. Demorou algum tempo para a gente conseguir ter um sistema de análise de ponto um pouco mais preciso, né? Porque você vai aprendendo, tem lugares que você acha que vai bem e no final não vai, ou as características daquele lugar mudam também. Então, essa parte foi um desafio gigante. Aí, claro, durante todos os anos, desafio de abastecimento, de safras dos grãos, de aumento de né, preços, como os nossos produtos, embora tenham boa parte deles, né, a maior parte é produto nacional, mas eles são produtos para exportação, então quando tem muita flutuação no dólar, também o preço muda, e, enfim, até a gente conseguir garantir fornecedores parceiros também levou um tempo. Mas assim, a época mais difícil de todas, hoje está um problema grande de mão de obra, tá? Hoje, nesse ano, no passado, acho que de uns 2 anos para cá, a dificuldade dos franqueados de encontrar gente para trabalhar tá grande, não só na Nut, mas acho que no varejo em geral, tá bem, acho que é o ponto principal. Mas a época da pandemia foi o concurso. Aquilo, a gente ficar um ano com faturamento zerado, foi foi dureza, assim. E por mais que nós, como franqueadores, a gente deu o maior auxílio que a gente poderia dar para os franqueados, para segurar eles na rede, chega uma hora que aperta, né? Você fica pagando salários, ainda fornecedores, a gente não podia também. é, Enfim, a gente não queria que os nossos fornecedores se dessem mal, a gente queria que eles também conseguissem sobreviver a essa fase. Mas nós temos quiosques em shoppings, aeroportos, metrôs, terminais rodoviários, parques, eventos, feiras, estava tudo fechado. E quando abriu, abriu parcial e abriu com máscara e não podia comer no corredor, e o nosso negócio é um negócio para comer no corredor. Enfim, foi um período bem difícil. Eu falo que depois disso, qualquer outro, e todo dia tem alguma coisa, tá? Assim, não tem nenhum dia que você acorda e não vai ter nada. Sempre tem alguma coisa acontecendo, mas depois daquilo, parece que tudo ficou, é só isso, a gente resolve. Sim, eu imagino, eu imagino. E Dri, me conta como que foi, porque vocês começaram no interior, e isso é muito legal, né? Porque essa tendência da interiorização do franchising é uma tendência mais recente, né? No início, as franqueadoras todas queriam ficar mais concentradas, assim, no entorno das capitais, né? E claro, daí o próprio crescimento em espiral, que é uma das metodologias de crescimento mais seguras, assim, para marcas no franchising, porque uma vai fortalecendo a outra e vai expandindo o raio de atuação, então isso ajuda muito a também acabar indo para o interior, assim, né? Mas vocês já começaram em Campos, né? Daí vieram para São Paulo, mas hoje tem mais pontos, pelo que eu vi, no interior até do que nas capitais, né? Assim, como eu falei, no começo era casualidades. Então, o primeiro ponto foi em Campos, mas Campos é um interior turístico. Ele é uma estação de inverno que tem tudo a ver com a Nath Bavária, né? É Tudo a uma ver. Suissazinha, assim, sabe? Então tinha uma Alemanhazinha, parecia muito o nosso produto. Foi por Uhum. essa questão que o primeiro ponto foi lá. É, Aí
próximos pontos era onde deixavam a gente entrar, porque era dificílimo conseguir lugar. As primeiras franquias não foram nada pensadas, a gente abriu aonde a pessoa Onde cabia. queria. E tanto que eu brinco, né? A gente, agora, depois que a gente aprende um pouco mais de franchising, eu vi que fiz tudo errado. Porque vou abrir por aqui, depois por ali. Não, foi primeiro no Rio de Janeiro, a segunda em Belém do Pará, a terceira em Goiânia. Então você tinha um Nossa, ponto lá, um ponto aqui, um ponto ali. Depois, acho que a gente abriu Manaus, sabe? Que não tinha lógica, era só porque era onde era. E meio errado. Mas o interior, os nossos melhores pontos hoje estão no interior, principalmente no interior de São Paulo. E são surpresas muito boas que a gente tem tido nessas cidades de interior. Assim, interior de São Paulo a gente está muito bem posicionado, os pontos Campinas, Sorocaba, Rio Preto, tem um monte aí de lugares que são excelentes pontos para a gente. e falando nisso, Dri, assim, quando a gente fala de franquia acessível no interior do nosso país, o nosso país tem dimensões continentais, né? A gente está falando de, por baixo, mais de 500 possibilidades de municípios, onde a maior parte dos negócios, principalmente mais acessíveis, conseguem estar porque vão encontrar um mercado ali para utilizar os seus produtos ou serviços, né? Qual é a primeira pergunta que tu faz para avaliar se aquilo é uma oportunidade ou é uma cilada, sabe? Aquele ponto, aquela localidade ou aquele investimento ali que vai ser feito. No nosso caso, a gente tem que juntar três coisas. A gente tem que juntar um ponto que tenha fluxo, então que tenha número X de pessoas, a gente faz contagem de fluxo, a gente tem todo o material de análise de ponto que bate contagem de fluxo com o perfil do lugar, perfil de poder aquisitivo, né? Uhum. E com o preço do aluguel, com o custo de ocupação. Que, aliás, acho que essa é a maior vantagem de vocês aí, da franquia de vocês, que você não tem que ter ponto, olha que maravilha. Porque o que limita muito o crescimento dos nossos franqueados é porque eles precisam ter um ponto bom, com aluguel viável e com o público que eles precisam dentro daquele lugar. Que, Sim. né, que tem que ter um certo poder aquisitivo, porque o nosso produto ele é relativamente caro. Juntar essas três características é bem difícil hoje em dia. Você achar lugares assim e ainda que te queiram, né, que tenham espaços disponíveis para você. É, então, no nosso caso, é a escolha do lugar. O interior do Brasil, não é nem só de São Paulo, tem muita cidade legal, tem muito potencial. Onde barra para a gente é porque o lugar nem sempre é viável, o custo de Uhum. ocupação. Mas para negócios como o de vocês, que você não precisa ter esse ponto, eu vejo um espaço enorme, um potencial gigante para crescer nessa região. E o interessante do interior também, né, é que o custo de vida pro franqueado também é menor, né? E isso Hum, acaba que num negócio pequeno, né, faz muita diferença, porque se em qualquer negócio familiar, os custos, as questões da família interferem no negócio e vice-versa. Né? Porque as uhum, pessoas dependem muito um do outro, assim, depende a família do negócio, o negócio da família. Mas no momento em que eu estou num ambiente que é mais seguro, que eu tenho menos custo também da minha vida pessoal, eu também fico mais tranquilo para botar energia no meu negócio e para investir no negócio, né? E tem uma questão também, né, Dri, que às vezes a gente não. É difícil até de tu tangibilizar, que é a velocidade que tu consegue otimizar as mídias e o próprio boca a boca, assim, né? eu ia falar Porque. desse. É. Fala então, fala isso, Dri. Não, eu ia falar que o relacionamento no interior, ele acontece de maneira mais fluida, assim, sabe? A impressão que me Uhum. dá principalmente as cidades um pouco menores, é que as pessoas se conhecem mais ali. Então, você tem uma rede de networking até informal que é muito boa para os negócios, porque as pessoas acabam comprando de quem elas conhecem, dessa divulgação, como você mesma disse, boca a boca, amigo que Uhum. indica amigo, que aí o teu amigo vai te indicar para a empresa local, vai te indicar né, para alguém ali que ele conhece da região. Então, eu vejo isso como uma Uhum. grande vantagem. E sim, principalmente as mídias tradicionais no interior, elas são bem mais viáveis do que nas grandes Sim. cidades, né? Você aparecer, você ter destaque
em lugares assim é um pouco mais fácil. Muito bom, muito bom. Tem muitas vantagens mesmo, tanto nas capitais quanto no interior, mas hoje a gente está falando aqui das vantagens do interior, porque é importante, assim, tem muita oportunidade no interior, e é uma mudança de comportamento das pessoas também, de buscarem mais qualidade de vida, de quererem estar próximos das suas origens, da sua família, né? A gente às vezes chega num momento de vida que é um momento que às vezes coincide com o momento de agora eu vou empreender. Agora eu vou fazer um negócio acontecer. Eu trabalhei, eu tive uma oportunidade aqui, juntei um dinheiro e vou conseguir começar a empreender. E muitas vezes está ali numa mediana da vida, num período da vida em que a gente tem filhos, tem os nossos pais também, né, para estar próximo, para cuidar. E às vezes estar numa cidade menor ou estar na sua cidade de origem ou voltar para ela é uma grande oportunidade, porque tu tem um networking ali forte, pessoas que confiam, esse relacionamento que flui, a família fica mais segura também, tu está mais próximo para dar assistência e ainda consegue tocar o negócio de uma forma muito mais sustentável, né? E É, essa questão também do sustentável, do acessível, do barato, sabe? Às vezes a gente tem muito agora, né? A gente tem muita oferta de franquias. Hoje em dia são mais de 3 mil marcas no nosso país e tem muitas franquias que estão desenhando seus modelos para serem acessíveis, né? Mas aonde o acessível acaba saindo caro, assim, aonde o acessível se confunde com o barato num sentido pejorativo, né? Baixo investimento com operação sustentável, baixo investimento com risco escondido. Que cuidados a gente precisa ter, assim, como empreendedor, Dri, na tua experiência, porque tu já foi nossa diretora também de micro franquias na BF, né, de relacionamento, conviveu bastante com vários negócios de vários segmentos, né? eu acredito que a primeira coisa é assim, um negócio ele só vai durar se ele encaixar com a pessoa. E o encaixar, assim, não é só ela gosta de. Então, eu vou dar o exemplo do meu, tá? Uhum, Tem muita gente que adora, nossa, eu amo os produtos, adoro comer as nuts, etc. Ok, mas você está disposto a trabalhar num domingo à tarde, se a funcionária ali da ponta passar mal e você precisar ir no quiosque para cobrir? Ah, tô disposto. Você está mesmo disposto? Você sabe que você vai ter que ter funcionário, lidar com o shopping, abastecer o quiosque, levar caixa de material, enfim, a pessoa tem que entender qual que é o dia a dia do negócio antes dela tomar essa decisão. E entender esse dia a dia, para assim, a lição de casa, ainda bem, né, Fábio? A gente tem no Brasil a lei do franchising, que ela exige que a franqueadora entregue a circular de ofertas de franquia, que é a COF. Ali na uhum, COF tem toda a regra do jogo. Então, o franqueado, antes de qualquer coisa, o candidato, antes dele virar franqueado, ele tem que ler aquilo com toda atenção e tirar todas as dúvidas, não pode ter vergonha de perguntar. Então, pergunta mesmo, e pergunta também para quem se tiver já franqueado na rede, para quem já é franqueado, como que é o teu dia a dia? Você acorda e faz o quê? Para ver se está alinhado, se as expectativas dele estão alinhadas com a realidade, porque pode ser uhum. que sim, e nós temos hoje, ainda bem, né? Boa parte dos nossos franqueados querem mais pontos ou estão com mais pontos, estão tão felizes, mas tem gente que não se adequa àquela rotina, que não é para ele. Ah, eu não gosto de ter funcionário, não gosto de ter que lidar com gente, no meu negócio não cabe. Talvez ele seja um excelente franqueado da marca de vocês, que vai ser ele o próprio vendedor, talvez ele tenha que procurar, então, alguma coisa assim. Ou Uhum, risco, quanto de risco ele quer correr, tem que tomar esse cuidado, porque alguns negócios, eles são mais baratos, mas eles trazem mais riscos. E tem que saber que todo negócio tem os seus. Quanto você está uhum, disposto, tanto o risco de não dar certo, quanto o risco financeiro mesmo. Quando a pessoa vai abrir um ponto nosso num lugar que tem o custo de ocupação muito alto, a gente se preocupa, a gente tem que ver se ele tem capital, né? Se ele tem dinheiro para segurar, se de repente algum mês fechar a loja âncora no corredor dele, por exemplo, nós temos shoppings que a gente paga 15 mil reais por mês de aluguel, e se fechar a loja no corredor e o corredor ficar vazio, ele vai ter que bancar aquele mês, ele não pode, esse mês eu não vou tirar o quiosque, mês que vem eu volto. Não, infelizmente, os contratos com os shoppings não funcionam assim. Então, ele tem que conhecer os riscos do negócio, conversar com quem já está na rede, se já tiver alguém na rede, claro, né? Para franquia nova fica um pouco mais difícil, mas principalmente tirar todas as dúvidas com a franqueadora, não achar que ele entendeu quando ele não tiver certeza que ele entendeu o que é que você vai receber e o que é que você vai ter que fazer também, qual que é o teu papel ali. Porque uhum. franquia tem os dois lados. O franqueado
também tem que trabalhar, e a franqueadora faz o papel dela, o franqueado faz o papel dele, mas o franqueado, como a Fábio mesmo disse, ele é o empreendedor, a empresa é dele ali, ele tem as suas responsabilidades como empresários, ele tem que escolher a franquia. Não é com uma, como é que eu falo? Não é com uma arma na cabeça, compra a minha. Não, ele tem que escolher porque ele tomou a decisão de escolher. Ele estudou, ele fez a lição de casa e ele chegou à conclusão que aquela era melhor para ele. Pode ser que ele tenha errado nessa avaliação, mas foi uma decisão dele que tem que ser feita com muita consciência. Uhum. Exatamente, eu acho que esse é um ótimo insight, Dri. Tu acredita que já são 8 horas? Ah, Chegando aí no nosso final, e esse foi um ótimo insight assim que tu trouxeste, Dri, para esse nosso momento de fechamento, porque esse é um ponto bem importante, né? Empreender precisa ser um ato que vai além da coragem, que passa muito por um movimento consciente, né? Porque é tu uhum. trazer para tua vida muitas oportunidades, né? Muitos resultados assim, muito daquilo que tu busca para melhorar a tua vida e a vida daqueles que tu ama, mas que exige justamente por isso, por impactar muitas vidas, não só a tua, das pessoas do teu entorno, do teu time, o shopping, como tu falaste agora, né? Não dá para ir lá simplesmente fechar, tirar do corredor, né? Ou fazer algo assim por impulso, né? Tem que ser tudo muito consciente. Então, acho que esse é um insight muito importante. E de fato o franchise nos traz isso, né, Dri? Porque o franchise ele tem mecanismos que estimulam esse comportamento consciente desde o início. E o primeiro é a própria lei. O primeiro é a própria COF, assim, né? Então, tu te relacionar com um franqueador que está ali te disponibilizando várias informações, conversando contigo sem te apressar para tomar decisão, escutando os teus anseios, os teus desafios, as suas dúvidas, né? E ainda disponibilizando um bom documento que descreve todo o negócio naquele momento, que ele vai poder estudar, voltar, tirar mais dúvidas e aí sim tomar a sua decisão. E que muitas vezes, né, Dri, nesse momento, a gente que já tem mais experiência, quando o franqueado não faz muita pergunta, a gente mesmo coloca as perguntas, né? Mas tu já pensou sobre isso? E tu já pensou, né, como tu colocaste agora algumas coisas também que são mais práticas, assim, do dia a dia, né? Se a pessoa se imagina, assim, tu te imagina domingo trabalhando no shopping porque a tua funcionária não foi, não dá para deixar o quiosque fechado, sabe? Então, essas coisas que a gente precisa instigar, porque às vezes quem ainda não tem a experiência nem está pensando nesse ponto. Ele está até tentando tomar uma decisão consciente, mas ele nem enxerga isso, né? E o Uhum. outro ponto que tu trouxeste que eu achei muito importante foi essa questão do aprendizado com as cabeçadas e a volta sempre por aquilo que é o coração do negócio, para aquilo que é a essência, né? O que fez a gente chegar até aqui? O que a gente prometeu para os nossos clientes nesse tempo todo e a gente entregou, e o cliente tem essa relação com a gente justamente porque a gente entrega isso. Né? O produto sempre com uma embalagem segura, saudável, né? Crocante, novinho, o atendimento, sabe? Então, o que é, né? O que a gente tem na nossa essência e cada um de nós pensar no nosso negócio, para quem vai empreender com franquia, nas marcas que for olhar, né, aprendam sobre isso, aprendam, porque se demora, imagina, a Dri demorou 30 anos para construir tudo isso, a Ferolab também, por coincidência, tem 30 anos também como marca para construir um portfólio tão extenso, tantas soluções, e entendendo o que é prioritário na demanda dos clientes também, né, então é importante isso, né, um franqueado quando se aproxima, quando inicia uma relação com uma marca, dele se aprofundar no que é a essência daquele negócio, o que eu tenho que prestar mais atenção, o que eu tenho que cuidar mais desse negócio para preservar. E a partir disso, eu colocar toda a minha vontade, meu entusiasmo para potencializar essa essência, né? E para trazer inovação, sempre lembrando de onde a gente veio, por que é daquele jeito, né? Não para travar a inovação, mas para que a gente consiga inovar valorizando aquilo que faz parte do nosso legado e que o nosso cliente valoriza, né? Por isso que ele quer voltar, ele quer consumir, ele vira fã, né? Uhum. É isso aí. É isso. É Então, isso mesmo. foi muito bom, Dri. Eu não sei se tu Ah, quer eu que dar as agradeço. tuas palavras finais, assim, de despedida, e aí a gente encerra aqui essa conversa, que eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de ter conversas assim. Eu só queria falar que, assim, nesse nosso mundo do franchising, acho que tem muita gente aberta a compartilhar experiências, né, a ensinar o que que aprendeu, enfim, a gente tem isso acho que na essência, por Uhum. dentro até.
Então, se de repente você está pensando aí em abrir um negócio e quiser trocar ideia, etc., vai ter muita gente para você conversar. Muitos franqueados, amigos também, que podem te dar dicas de como, né, de como você tem que estudar a tua franquia e coisas desse tipo. Então, é um universo muito rico. É por isso que eu adoro Muito ele. Muito bom, por isso que a gente é apaixonada pelo franchising, né? Ele tem, é um negócio que nasce colaborativo, repleto de propósito, que proporciona conexões muito especiais e resultados também muito bons, né, nos negócios. É isso que a gente quer para todo mundo e é isso que eu imagino que cada um que estava aqui nos acompanhando, assistindo e que vem acompanhando nossas conversas para hackear quer aprender, né, e ter bons insights aí sobre como empreender e como aproveitar no bom sentido tudo isso que os negócios, né, a economia, a comunidade das nossas marcas pode oferecer. Então, conte conosco sempre. Podem entrar em contato com a gente também pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, com a Nut também, que é uma empresa também super aberta aí para conversar. E a gente se despede por aqui. Até o próximo. Isso